em Lucas, capítulo 7, dos versículos 36 até o versículo 50. Vamos ver uma breve história sobre Jesus com o fariseu chamado Simão. Vamos começar a ler e a gente vai depois falando um pouco sobre o texto. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois, enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não para de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou o perfume nos meus pés. Portanto, eu digo que os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este quem até perdoa pecados? Jesus disse à mulher por fim: sua fé a salvou. Vá em paz. E esse é o texto que nós vamos aprender um pouco e avaliar nessa manhã. Mas antes vamos orar. Deus, obrigado por mais esse dia que nos trouxeste aqui. Que nós tenhamos nos preparado durante toda a semana para estar aqui nesse momento, para escutar a Tua palavra e adorar a Ti, como acabamos de ter um momento de louvor, meu Deus. Permita que essa mensagem entre em nossos corações e que nós possamos levar para a nossa vida e ver o que esse texto aqui sobre Jesus, o fariseu e a mulher tem para nos dizer, Deus. Nós agradecemos por mais uma oportunidade de estar aqui e por tudo que Tu nos dá, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, nesse texto aqui nós vemos 3 personalidades distintas que aparecem logo nos primeiros versículos e logo nas primeiras frases desse texto. Nós sabemos que havia um fariseu e que o nome desse fariseu, logo nós descobrimos que o nome dele era Simão. É muito comum nós pensarmos que os fariseus eram como se fossem alguns trabalhadores religiosos que trabalhassem no templo, que estivessem todo dia lá e que esse fosse o trabalho deles. Mais ou menos como nós vemos os padres em igrejas católicas, mas eles são diferentes disso. Eles são muito mais um grande grupo de adeptos religiosos de algum tipo de, digamos, de alguma área que eles estão querendo estudar mais, que eles acham mais importante do que qualquer coisa. Eles são muito mais parecidos, digamos, com os testemunhos de Jeová do que apenas trabalhadores religiosos em tempo integral do templo. No final das contas, eles tinham seus próprios ofícios, eles tinham suas famílias, e esses que eram os fariseus de carteirinha, digamos assim, eles achavam que eles tinham que viver uma vida justa a partir de regras restritas e de regulamentos que eles deviam sempre estar seguindo para assim poder se aproximar de Deus. E por isso, obviamente, eles faziam até coisas boas. O problema maior estava em seus corações. Eles dizimavam de suas rendas, eles jejuavam, eles repetiam orações várias vezes durante o dia, eles guardavam o sábado, ou seja, do ponto de vista do judaísmo, eles estavam fazendo tudo certo. O problema estava em seus corações. E por centenas de anos, esse grupo, eles construíram uma rede
nacional influente, e assim eles conseguiram dominar as principais sinagogas daquela terra de Israel, e eles administravam assim até a corte suprema daquele lugar, que era o Sinédrio, e assim eles se consideravam como defensores e guardiões da moralidade e guardiões das tradições religiosas dos judeus. E é óbvio, haviam aqueles fariseus que eram fanáticos, que iam fazer de tudo por aquilo que eles achavam que era o correto, mas haviam também, assim como tem em todas as religiões, os mais despreocupados, os que eles achavam aquilo importante, mas aquilo não pautava toda a vida deles. E Simão parece ser um desses últimos fariseus que nós estamos comentando. Você vê durante essa história, Simão estava curioso sobre Jesus, a ponto de convidar essa pessoa, esse mestre que estava andando por aí, falando muitas sabedorias, de acordo com o que falavam na época, estavam fazendo milagres, curando pessoas. Eles sabiam que ele era um filho de carpinteiro e por conta disso ele chama ele para jantar em sua casa. Você pensa que os fariseus mais fanáticos nunca fariam isso, o que ele está fazendo aqui. Mas ele demonstra ao longo do texto que ele não tem nenhum compromisso real com Jesus. Era apenas um convite social, formal e discreto para saber o que Jesus tinha a falar para ele. Ele fez isso de um jeito que simplesmente ele não corria risco de sair do barco farisaico e perder o status entre os amigos dele, fariseus, que ele tinha. Simão, no final das contas, ele era uma pessoa cortês, mas ele era adaptável e um observador do que estava acontecendo. E assim ele acaba agindo quase como um diplomata. Ele está sendo muito diplomático aqui. Ele está vendo o que Jesus tem a falar, mas ele está nos barcos dos fariseus, ele não está saindo dali. E ele não quer se deixar botar numa situação ruim. Ele está com os fariseus, mas ele quer saber o que Jesus tem a dizer para ele. E por isso, quando ele chama Jesus, ele deixa de fora algumas cortesias comuns que eram da época, quando Jesus entrou em sua casa. Primeiro, logo no início do texto diz que ele não forneceu água para Jesus lavar os seus pés. Nós sabemos que eles usavam principalmente sandálias e a terra, muitas vezes, como eles andavam muito, acabava sujando os seus pés, mesmo calçados. Além disso, ele também não deu um beijo de boas-vindas como era normal, nem colocou um óleo aromático na testa do seu convidado, como era de costume, principalmente porque a pessoa andou o dia inteiro e ali o sol bateu o tempo inteiro em sua cabeça. E esse era Simão. Ele queria saber o que Jesus tinha a dizer para ele, mas ele não queria perder o status dele como fariseu. Então, ele está ali diante do Senhor Jesus, o Filho de Deus encarnado, ali na sua frente. Ele está recebendo ele, está podendo ter oportunidade como nenhum homem praticamente na história teve oportunidade, mas ele estava ali, um tanto afastado, só querendo ver o que Jesus tinha a dizer para ele. Ele sabia o que estavam falando por todo Israel, dizendo que ele tinha poderes notáveis sobre a criação, que ele conseguia curar doenças e até ressuscitar da morte, como nós sabemos que Jesus ressuscitou alguns. E a sua vida de Jesus, como sabemos, era acessível. E o próprio Jesus já havia descrito e descreve depois a sua missão assim, em Mateus 9,13, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Em Mateus 11, de 28 a 30, seus convites foram, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Nós sabemos como eram enormes a quantidade de pessoas, centenas de pessoas procuravam Jesus sempre que ele ia para algum lugar, seja numa montanha, seja numa praia, seja ele num barco, numa casa, como sabemos, e até mesmo nas sinagogas. Milhares de pessoas seguiam Jesus
E é óbvio, isso tudo que Jesus dizia, chegou aos ouvidos de Simão, que queria ouvir do próprio Jesus o que ele tinha para dizer. As pessoas comuns daquela época, grande parte delas, ouviram a palavra de Jesus com alegria, e eles acabavam comparando a palavra que Jesus tinha para dar para eles com o legalismo dos fariseus, e acabavam comparando assim com a graça abundante do que Jesus estava mencionando para eles e o perdão que vinha a partir dele. E por fim, nesse texto diz que havia uma mulher pecadora naquela cidade. O que a gente pode supor é que no final das contas ela era uma prostituta. É difícil a gente pensar que a Bíblia ia falar assim de alguém que fosse ou uma fofoqueira, uma barraqueira, uma bêbada. É difícil a gente pensar que é assim que a Bíblia iria mencionar ela. E é óbvio, ele diz que ela tinha sido uma pecadora e não uma criminosa. Ia ser difícil imaginar que todas aquelas pessoas iam aceitar que uma criminosa ou um ladrão estaria ali naquele local. E somos informados logo no versículo 37 que ela é uma pecadora. E não devemos então pensar como ela é uma pessoa velha que já pecou há muito tempo, que agora só está sofrendo as consequências do seu pecado de há muito tempo atrás. A verdade é que até recentemente ela estava trabalhando com isso. E ela estava assim continuamente na companhia de homens, sejam judeus, gentios, que passassem por aquela cidade. Então vai acontecer finalmente a cena principal da nossa história aqui. Na época de Jesus, eram comuns que esses jantares formais acontecessem em um pátio aberto. Eram eventos, vamos dizer assim, não privados, mas eventos semipúblicos. Os vizinhos que tivessem curiosidade no que ia ser conversado naquele local, poderiam se sentir livres para estar lá, para ver. Eles podiam sentar nas laterais do pátio e assim observar o que ia ser dito naquela reunião. Eles não eram convidados, eles não iam se sentar à mesa juntamente, mas eles não eram intrusos, eles podiam estar ali. Eles eram curiosos que tinham interesse de ver o que iria ser dito naquele evento. E no meio desse pátio haveria uma mesa que geralmente era em formato de U, onde os convidados iriam se reclinar em sofás, pequenos sofás, que as suas pernas ficariam para a parte de trás, voltadas para fora da mesa. E essa é a cena que Lucas preparou para nós podermos estudar aqui hoje. E a primeira coisa que ele nos chama a atenção quando toda essa cena está preparada é como a mulher se comporta. É óbvio, nós sabemos, a partir logo do início desse texto, fica claro que a mulher já tinha ouvido falar do Senhor. Nós sabemos como muitos do nosso mundo, e era a realidade nessa época, nunca ouviram falar do Senhor e do cristianismo, por exemplo. Quantas pessoas nesse mundo aqui, em todo o mundo, nunca tinham ouvido falar do Senhor? Pessoas da Ásia, boa parte da Europa, nunca teriam escutado até esse momento sobre o Senhor. Mas essa mulher escutou o que estavam dizendo sobre Jesus e ela sabe sobre o que ele está dizendo, o que ele está pregando. Ela sabe o que milhões de pessoas, milhares de pessoas naquele mundo, assim como milhares de pessoas que existem até os nossos dias, não ouviram falar sobre Jesus. Mas ela sabia, ela tinha escutado sobre Jesus e o que ele havia pregado até esse momento. E ela até aqui tinha vivido uma vida horrível e uma vida indescritivelmente horrível, eu poderia dizer. Mas então há um momento que ela escuta falar sobre Jesus e isso muda completamente a vida dela. A vida dela é transformada a partir da graça e compaixão que Jesus demonstrou. Ele estava, durante todo aquele tempo, proclamando o reino de Deus. E ele abriu as portas do reino de Deus não
para as pessoas justas que fossem como os fariseus, que seguissem aquelas regras e aquilo que deveria ser feito, mas a pecadores que se arrependeram dos seus pecados. E ele disse que eles eram essas pessoas que ele estava vindo procurar. Não os que achavam que estavam seguindo todas as regras possíveis. Ele estava atrás da ovelha perdida e ele veio do céu para procurar as coisas sem valor, como nós poderíamos dizer. E ela, quando pôde olhar para dentro de si, quando ela escutou o que Jesus estava dizendo e ela pôde olhar para dentro de si, o que ela viu dentro de si? O que ela viu dentro do coração dela? Ela viu que ela era uma pessoa terrível, uma pessoa horrível. Ela deve ter visto os seus próprios pecados, o seu egoísmo, o quanto ela poderia ser, por exemplo, preguiçosa, o quanto ela era sem paciência, o quanto ela estava zangada o tempo inteiro. Ou seja, uma pessoa como nós, uma pessoa como qualquer desse mundo. Mas é tão difícil uma pessoa nesse mundo ter a noção que essa mulher teve aqui. Como seríamos felizes se soubéssemos que todas as pessoas tivessem essa noção de quão ruim elas são. Qual, no final das contas, geralmente é o conselho que esse mundo dá para as pessoas que estão aqui nesse mundo? O que quando nós vemos na TV, na TV ou na internet, o que nós vemos quando um artista ou alguém famoso, quando ele está olhando para trás e ele vê a história dele até ali, mesmo cheio de falhas, o que eles são capazes de dizer? Eu não me arrependo de nada do que aconteceu até agora. Eles vão repetir várias e várias vezes: eu me sinto bem comigo mesmo. Tudo que eu fiz até aqui foi ótimo. Tudo que eu fiz até aqui me levou até esse momento que eu estou. Então, eu tenho orgulho de mim mesmo. Sou muito feliz, eu não me arrependo de nada do que aconteceu até agora. Eu tenho essa história, eu estou aqui nesse momento, eu estou nesse momento bom. Eu sei que eu já passei por vários momentos ruins. Eu sei que eu fiz um monte de coisa errada, mas eu não me arrependo de nada. E eles até vão te falar assim: tenha orgulho de si mesmo. Também não se arrependa, siga a sua vida. Mas quão diferente esse pensamento é do que a gente vê essa mulher tendo quando entrou nesta reunião. Ela só conseguiu olhar para si mesma e pensar: quão horrível e terrível eu sou. Não há esperança para mim. Eu não tenho o que fazer. Se eu depender apenas de mim, eu não vou conseguir nada. E ela ouviu o que Jesus tinha a dizer uma primeira vez, e assim ela mudou completamente a vida dela. E por meio do nosso Senhor, ela pôde nascer novamente e assim finalmente ter uma vida de esperança que ela não tinha anteriormente, quando ela podia confiar apenas em si própria. E ela assim se sentiu amada na presença do Senhor, e ela entendeu que muitos que vivem em países como o nosso, que tem grande influência do cristianismo, simplesmente não conseguem entender que Ele é o Salvador enviado do céu e que receberá todos que vierem para Ele e perdoará os seus pecados, não pelo que eles fizeram, mas por conta do que Ele mesmo fez. E ela está ali naquela situação e ela acaba se confessando ali na frente toda aquela reunião. Ela ficou ali no pátio, na parte escura do pátio provavelmente, esperando até a hora que ela viu o Senhor entrar. Na hora que Ele tomou o seu assento, ela tomou coragem e foi em sua direção. E ela foi saindo da escuridão até a luz aonde Jesus estava. E ali, onde os pés dele estavam projetados para fora da mesa, as lágrimas começaram a brotar de seu rosto. E ela começa a soluçar e as lágrimas começam a cair aos pés de Jesus. Ela não consegue olhar para o rosto dele e ela olha fixamente apenas para os seus pés. E os pés de Jesus vão se molhando com as lágrimas daquela mulher. E ela desfaz o seu cabelo e começa a enxugar
os pés do Senhor com o seu cabelo. Ela chora, oprimida pela tristeza dos seus anos e anos de pecado, e ela vê que está molhando mais, e ela enxuga mais os pés do Senhor com os seus cabelos, demonstrando uma profunda humildade, e ela beija os pés do Senhor com um carinho e uma gratidão enorme por conta do que Ele fez por ela. E cada vez que ela beija os pés do Senhor, mais ela acaba chorando, e mais então ela tem que enxugar os pés do Senhor de novo, e isso vai se repetindo. Mas ela, depois de fazer isso tudo, ainda tem mais uma ação, e diz lá no versículo 37 que ela levou consigo um frasco de alabastro com perfume. A gente tem que entender que as pessoas não ficavam andando com esses tipos de frasco com perfume para lá e para cá, até porque perfume era uma coisa muito cara naquela época. Eles provavelmente deixariam escondidos, porque era um dos bens mais preciosos que eles podiam ter nessa época. Era o tipo de coisa, por exemplo, que a primeira coisa que você faria, se sua casa estivesse pegando fogo, você pegaria. Isso, era o seu bem mais caro, e é o que talvez fosse conseguir, se a sua casa pegasse fogo, era o que fosse você conseguir coisas melhores depois, e conseguir construir de novo a sua vida. Você dificilmente ia conseguir aquilo de novo. Então, ela foi e trouxe o seu bem mais caro que ela tinha para ali. Talvez aquilo fosse como se fosse um salário de um ano de seu trabalho, mas ela levou ali para aquela situação. Ela levou para a casa de Simão, tirou a rolha e derramou aquele frasco aos pés do Senhor. E o perfume fluiu ali pelos pés do Senhor. Esse era o jeito dela de demonstrar a devoção que ela tinha para com Jesus, para demonstrar a Ele o quanto ela o amava por tudo que Ele tinha feito por ela. Sem Ele, ela não teria a esperança que ela tem agora. Seu coração estava cheio de afeição e devoção a Jesus. Ela entendeu, por fim, quem Ele era. O que Simão, que está ali na frente de Jesus, não havia entendido, que Ele estava perdoando os seus pecados e que eles não tinham esperança se não fosse através dele. E você entende, no final das contas, o que essa mulher aqui está fazendo? Você sabe algo sobre tudo isso que ela está fazendo aqui? Você percebe o que motivou ela a fazer o que ela está fazendo, a derramar, a primeiro chorar como ela está chorando, demonstrar uma tremenda humildade e por fim derramar esse perfume caro aos pés de Jesus? Existe alguma coisa no seu coração que se simpatiza com o ato que ela está fazendo? Ou você acha isso meio estranho, como as pessoas que estavam ali naquela reunião acharam? Como Simão, por exemplo, respondeu a essa questão? Nós vemos, por exemplo, em Lucas 7,39. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Simão, assim como os fariseus, eles achavam que eles sabiam muito sobre religião, e ele pensou que ele podia identificar a partir de uma conversa e a partir do pensamento dele, saber quem foi enviado por Deus. E se você é religioso e você se mantém afastado de pecados notórios, que era a ideia dele, e você não se deixa chegar perto de você, pessoas que você sabe que são pecadoras, se você mantém as regras, se você mantém longe do que eles acham que é o pecado, se você fizer tudo isso, ou seja, a religião deles é apenas moralismo, não tem nada além de moralidade na religião deles. Você vê, no final das contas, se você reparar bem, Simão não estava tão envolvido nessa reunião que ele estava fazendo, quanto aquela própria mulher, que nem havia sido convidada, estava. Você sente, ao ler, um certo deslocamento de Simão quanto àquela própria reunião
e do interesse que ele poderia ter no que Jesus era. Você pode ver, poderia ser uma pessoa educada ou adequada para aquela época. Ele poderia até parecer, durante a conversa que estava acontecendo até aqui, absorto e interessado no que Jesus tinha para dizer. Mas, no final das contas, o problema dele é que ele estava absorto nos seus próprios pensamentos. Ele estava apenas querendo avaliar intelectualmente o que Jesus tinha a dizer, sem aquilo afetar em nada as suas emoções e os seus afetos. E a coisa toda estava fora dele. Ele estava apenas querendo avaliar o que Jesus tinha para dizer para ele. Mas aquilo não movia nada no interior dele. Apenas a sua cabeça estava ocupada, não o seu coração e nem nada do tipo. Nem por um momento ele dá a impressão que esse encontro é algo vital para ele, algo importante para a sua vida. Muito pelo contrário, você vê um afastamento dele quanto àquela reunião. Ele só quer avaliar intelectualmente o que Jesus tem a dizer para saber se ele é aquilo tudo que as pessoas estão dizendo. Não há emoção, não há excitação e não há uma atenção nele para saber o que Jesus tem a dizer a ele. Ele é uma pessoa ali calma e desapegada quanto a tudo que está acontecendo. Agora, o quão diferente é a mulher que está ali. Você vê, ela tinha escutado o que Jesus tinha dito. O que Jesus disse, obviamente, ela escutou intelectualmente, ela avaliou como era o coração dela, só que a mensagem de Jesus, para ela, era completamente diferente. Nós vemos a personalidade dela completamente envolvida aqui. Ela está ansiosa, ela está trêmula, ela está emocionada, tudo por quê? Porque ela está se aproximando do Senhor Jesus. Ela não está levando ali apenas uma parte dela, ela não está levando apenas a parte intelectual dela, longe das suas emoções, não, muito ao contrário disso, ela está longe de ser desapegada e, digamos assim, controlando a situação. Ela simplesmente não consegue se conter quando ela está perto do Senhor. As lágrimas escorrem do seu rosto, ela começa a enxugar os pés de Jesus, mas você vê que ela já estava ali planejando demonstrar a sua devoção a Jesus, jogando o frasco de perfume aos pés de Jesus. Mas isso já nos leva a uma questão: como a gente se aproxima de Jesus? Como a gente se prepara para estar num dia como aqui hoje, quando nós vamos escutar a sua palavra? Como nós nos separamos no nosso dia a dia um tempo para meditar na palavra de Deus, para ler a sua palavra, para adorar a Ele? Como você se aproxima de Deus? Como você se aproxima de Jesus? Como é a sua religião? Ou você não pensa nessas coisas, essas coisas são quase como um problema para você e você só vai pensar no domingo quando você estiver aqui, há pouco tempo antes de chegar aqui. No final das contas, você está interessado em Jesus completamente com o seu ser, com suas emoções, ou apenas intelectualmente para você poder discutir intelectualmente as coisas de Deus com as pessoas? Ou você usa isso apenas para você demonstrar que você está certo de acordo com a filosofia que está dizendo aqui na Bíblia? Você está interessado em Jesus, ou Jesus é apenas para você uma pessoa histórica que esteve aqui? Talvez ele fosse muito melhor, na sua opinião, do que outras pessoas, mas no final das contas a mensagem dele não impacta em nada no final das contas em sua vida. Você trata isso apenas como uma filosofia, uma visão de vida que as pessoas não sabiam disso antes? Ou Jesus afeta o seu coração de verdade? Qual dessas opções você está? Você tem que perceber que o que Jesus diz não se diz respeito apenas à parte intelectual,
Você tem que entender a parte intelectual, como essa mulher claramente entendeu, avaliou o seu coração, mas isso afetou diretamente o como ela agiu, afetou diretamente o seu coração, as suas emoções, e aqui ele está. Como é a sua vida? Ele afeta em tudo o que é da sua vida e tudo que você espera ser. Quando você pensa sobre ele e sobre o Evangelho, como o seu coração reage a isso? Até que ponto você se envolve com o Evangelho, com o que está dito aqui? Pense, por exemplo, em Simão aqui nessa situação. As suas emoções e suas afeições estavam longe de estarem envolvidas aqui nessa situação. Ele estava completamente desapegado daquela reunião. Ele só queria ver o que Jesus tinha para dizer, o que estavam dizendo e o que Jesus tinha para dizer. Ele queria ouvir da boca de Jesus o que ele tinha para dizer. Enquanto a mulher, quando escutou a palavra de Jesus e vendo para dentro do seu coração, ela conheceu assim alguém que ela ama mais do que qualquer pessoa que ela pode amar nesse mundo. Nós sabemos que uma mulher chamada Maria vai fazer muito parecido, vai fazer a mesma coisa, o mesmo ato que ela teve aqui. E nós sabemos que quando Maria fez isso, o pátio ficou indignado por ela ter derramado um perfume tão caro aos pés de Jesus. Nós vemos os convidados falando, que vergonha, como ela poderia fazer isso? Eles repreendem ela, eles ficam zangados com ela e reclamam dela. Eles falam, que desperdício, que terrível, como é que ela pode desperdiçar um vidro grande de perfume aos pés dele? Ela poderia fazer algo muito melhor com esse perfume. Mas essas duas mulheres, elas duas sabiam algo muito melhor do que muitos cristãos, mesmo nos dias de hoje, mesmo com acesso a toda a palavra de Deus, eles não conseguem entender o que essas duas mulheres sabiam. A verdade é que em Jesus está todo o tesouro que você pode ter, seja de sabedoria, de conhecimento e de amor. E essas mulheres, essas duas, elas ansiavam por Jesus. E ela queria ter, a partir daquele momento, a sua vida perto de Jesus e se afastar daquela vida de pecado que ela tinha antes. Agora, nós já vimos aqui nessa situação como Simão respondeu e como a mulher estava respondendo a toda essa situação. Mas como Jesus respondeu a ela? Jesus, a primeira coisa que ele faz é responder pela mulher a Simão. E essa é a primeira coisa que a gente precisa notar. Ele defende ela e ele diz assim, Simão, tenho uma coisa para te dizer. E nosso Senhor, para falar com Simão pelaquela mulher, para defender aquela mulher, ele usa uma parábola. E ele diz, Simão, tenho uma coisa para te dizer. E esta é a história. 2 homens deviam a um credor. Um devia 500 denários e o outro devia 50. A gente deve entender assim, vamos entender aqui um denário como se fosse um trabalho de um dia que um homem médio ganharia trabalhando ali, naquele mundo. E assim, você deve pensar que um estava devendo praticamente 2 meses de salário trabalhando, enquanto o outro estava simplesmente devendo quase 2 anos de trabalho para aquele credor. Os dois deviam dinheiro, simplesmente o texto diz que eles não conseguiam pagar, eles não tinham condição de pagar. E aquele credor olha para aquelas 2 pessoas, ele sabe, se ele for fraco com aquelas 2 pessoas que estão ali, o que vai acontecer? As outras pessoas que devem dinheiro para ele vão querer que sua dívida seja cancelada também. E ele não vai poder cancelar a dívida dos outros, mas ele vê aquelas 2 pessoas e ele olha com compaixão para elas. Nós não sabemos o que estava acontecendo, às vezes elas estavam as circunstâncias de doença, perda, consequência de algum problema de família durante meses, mas a questão era, eles deviam a ele e eles não tinham condição de pagar.
e aquele credor decide que ele vai perdoar a dívida daquelas duas pessoas. Ele diz: estou cancelando a dívida de vocês, podem ir embora viver a sua vida. O que esses dois homens compartilham em comum nessa história? O que nós vemos que eles têm em comum? Repare, ambos estão endividados, ambos não conseguem pagar, não importa se um estava devendo 2 meses e o outro 2 anos de trabalho. Nenhum dos dois tem condição de pagar o que está acontecendo aqui. Não importa, por exemplo, numa situação, não importa o quanto problema que a pessoa pode ter. Se uma pessoa está morrendo afogada a 15 metros de profundidade, ela não vai poder ficar tranquila e feliz porque tem outro morrendo a 150 metros de profundidade. Ambos estão simplesmente na mesma situação, ambos vão morrer. Não tem diferença para nenhum dos dois o que está acontecendo, ambos estão igualmente perdidos. Essa é a situação dessas duas pessoas. Nenhum dos dois tem condição de pagar o que está acontecendo. Seria ridículo se o homem de 15 metros de profundidade se consolasse porque ele estava morrendo apenas a 15 metros de profundidade, enquanto tinha outro morrendo a 150 metros. Eles têm que entender, ambos estão morrendo. Não tem diferença o como que eles estão morrendo. Ambos estão tão mal quanto mortos. Não tem diferença entre eles. Se um não é o fato de um estar a 15 e o outro a 150 que vai fazer diferença. Não era porque um devia 500 e o outro devia 50 que o de 50 estava melhor que o de 500. Nenhum dos dois vão ter condição de pagar. Ambos vão ter que pagar, obviamente a ilustração que Jesus está fazendo aqui, vão ter que pagar o salário do pecado. E Jesus pega Simão com esta pergunta: qual deles amará mais, Simão? E, obviamente, o fariseu já começou a perceber a situação que estava ocorrendo ali. E a luz começa a surgir em sua mente e ele responde, a gente vê, com relutância ao que Jesus está dizendo. Ele já começa a frase dele com: eu suponho que um homem teve uma grande dívida cancelada e Simão só consegue reconhecer isso de maneira relutante, obviamente, porque ele já estava percebendo aonde aquela situação ia levar. Ele diz: suponho que o homem com vasta dívida o ame mais do que aquele que tinha uma dívida menor. E Jesus diz: você está certo. Então Jesus vira para a mulher no chão, ela ali com aquele frasco vazio de perfume, talvez com todas que ela comprou, com todo o dinheiro que ela tinha para comprar, e ele diz a Simão para que ele e ela possam vir. Ele diz: você vê essa mulher? Eu entrei em sua casa, você não deu água para limpar os meus pés quando eu cheguei aqui, mas ela está limpando os meus pés com suas próprias lágrimas e ainda enxugou ele com seus próprios cabelos. Você não me deu um beijo como é de costume na hora que eu entrei aqui em sua casa, mas esta mulher, muito pelo contrário, desde que eu entrei, ela não para de beijar os meus pés. Ela derramou aos meus pés perfume que é caríssimo, e você não botou nem óleo aromático na minha testa por conta do sol que até eu chegar aqui, que o sol queimou até eu chegar aqui. E Simão é posto nessa situação que ele já estava antevendo quando ele já respondeu relutantemente. E nós vemos que quando a graça desce, então ela levanta os pecadores, e não os pecadores se levantam sozinhos. E nós vemos ali aquela mulher com suas lágrimas e seu perfume derramado, é apenas uma resposta à graça maravilhosa do que Jesus havia feito e que Jesus havia falado para aquela mulher, que ela estava perdoada e assim ela podia novamente viver uma vida de esperança que ela não tinha mais até aquele momento. Ela experimentou o perdão e ela está demonstrando aqui nesse momento aqui da história uma profunda gratidão. Enquanto Simão se manteve distante dele,
obviamente com medo do que os fariseus iriam achar dele se ele se aproximasse demais de Jesus, aquela mulher se aproximou sem vergonha nenhuma do que Jesus era. Simão não se incomodou de demonstrar nem o mínimo que se demonstrava como quando você era o anfitrião de algum lugar, mas ela ali esbanjou amor para com Jesus. Simão conhecia diversas coisas, como sabemos. Ele era um fariseu, ele conhecia sobre a religião dos judeus, ele sabia sobre o templo, ele sabia sobre sacrifícios, ele sabia sobre a lei, ele sabia sobre tudo. Aquela mulher, nós não sabemos o quanto ela sabia. Era capaz dela não saber tudo o que Simão, como um fariseu, sabia, saber de todo o Velho Testamento, mas isso não fazia diferença nenhuma. Simão está completamente perdido aqui e ela conseguiu o que ela precisava. E agora podemos ver algumas coisas que esse texto pode dizer para nós. Primeiro, nós devemos entender que esse texto está falando especificamente sobre o Evangelho. Jesus está aqui. Jesus vai concretizar a mensagem das boas novas. E essa história é simplesmente sobre o Evangelho. Por exemplo, imagine que você é um jovem ou uma pessoa já de mais idade que viveu a vida inteira na igreja. Você frequenta a igreja há anos, enquanto uma outra pessoa, que é exatamente o que está acontecendo aqui, uma outra pessoa, uma mulher, nunca fez nada que era certo. Ela sempre aproveitou tudo que ela podia aproveitar do mundo, bebeu, usou drogas, se prostituiu por aí, e ela ficou durante anos na rua fazendo isso, enquanto você ficou a vida inteira na sua religião e na igreja. E Jesus está dizendo que vocês dois são endividados e que vocês dois estão na mesma situação. Não tem diferença entre você e ela. Vocês dois têm uma dívida a ser paga e nenhum de vocês dois consegue pagar a dívida. Não importa o quanto você viveu até agora bem, nenhum dos dois vai ter condição de pagar a dívida com seus próprios atos. A única esperança de vocês dois é a misericórdia de Deus. É a obra de Jesus Cristo que pode salvar vocês. Agora, você se sentiu ofendido por isso? Existem muitas pessoas, assim como Simão, que se sentem ofendidas com essa mensagem. Os Simãos do mundo que se acham pessoas muito justas e iriam pensar simplesmente que a graça estava simplesmente sendo injusta com eles. Você quer dizer que eu vivia uma vida justa e decente por 70 anos e por não acreditar que Jesus fez tudo e que eu podia ter ajudado com alguma coisa, eu vou para o inferno? E essa mulher que simplesmente acreditou há pouco tempo, viveu a vida toda dela nessa situação horrível, e porque ela vai colocar todos os seus pecados de Jesus, admitir que ela não pode fazer nada, eu vou para o inferno, e ela simplesmente vai para o céu? Sim. Ele iria dizer, como esse fariseu poderia dizer, isso não é justo, porque ele simplesmente está demonstrando que ele não tem ideia da gravidade do pecado. Tudo o que Jesus fez é que ele está fazendo, e tudo que esse homem está fazendo aqui simplesmente não é afetado, por isso ele não tem noção do mal do seu pecado. E tem que, obviamente, ter a noção, o amor de Jesus não é uma ferramenta para suprir a necessidade e a autoestima das pessoas que são fracassadas, que é isso o que essa pessoa aqui está demonstrando. Para as pessoas fracas, realmente Jesus tem que demonstrar alguma coisa, ele tem que morrer por ela, não por mim, que sou justo. Eu consigo levar com meus próprias pernas. É isso que esse fariseu está dizendo, e é isso o que nós estaríamos dizendo se nós achássemos que nossa vida justa que nós tivemos até aqui poderia estar nos salvando. Isso não é o Evangelho, não é
o Evangelho essa palavra de que você, por conta da sua vida justa, vai conseguir. E Jesus vai poder te ajudar um pouquinho no que tem para dizer. Você tem que olhar para o seu coração, você tem que avaliar o seu coração e ver o que está dentro dele e não fingir que aqueles pecados e toda a podridão que tem dentro de você não está ali. Nós precisamos pensar em nós mesmos como depravados e ver como o nosso coração é depravado. Por exemplo, John Owen diz que as pessoas que têm pensamentos superficiais sobre o pecado nunca vão conseguir ter grandes pensamentos sobre Deus. E essa é a distinção dessa mulher e do fariseu que aqui está. Ela tinha grandes pensamentos sobre Deus porque ela tinha noção da gravidade do seu pecado. E assim, esses grandes pensamentos sobre Deus a dominaram completamente, e isso faz com que ela se envolva de maneira afetiva com Jesus, e assim ela não pode evitar. Então ela começa a chorar, ela tira a tampa do frasco e derrama o seu bem mais precioso aos pés de Jesus, enquanto Simão se recusa a olhar o que está acontecendo e por que está acontecendo, porque ele não tem noção da gravidade do pecado. Spurgeon, por exemplo, diz: aquele que se apresentou diante do seu Deus condenado, com a corda em volta do pescoço, é o homem que chorará de alegria quando for perdoado, odiará o mal que lhe foi perdoado e viverá até o fim. Honra o Redentor, por cujo sangue ele foi purificado. Você percebe no versículo 47, quando Jesus está falando com Simão, o que ele diz para ele? O que ele diz ali? Eu lhe digo, seus muitos pecados foram perdoados. O Senhor disse que ela tinha muitos pecados. Ele não está dizendo que ela não tem muitos pecados e que Simão não devia falar e fazer aquilo que ele estava fazendo. Ele está falando muito pelo contrário. Não. Ela tem muitos pecados, eles precisam ser perdoados. E eles estão perdoados. Muitos pecados que ela tem estão perdoados. E aqui você começa a ver o caminho da justificação, o caminho para a apreciação da misericórdia de Deus. E por isso, para você fazer isso, você não deve menosprezar o pecado nativo que está em seu coração. Muitos eram os pecados daquela mulher e muitos são todos os nossos pecados, se você olhar para o seu coração. E o Evangelho não é só um esquema para fazer com que o pecador se sinta bem. O Evangelho diz que podemos sentir bem apenas se estamos unidos em fé em Jesus Cristo, que se entregou por nós, se entregou por nossos pecados, ressuscitou, e então nós podemos ter acesso à justificação. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, não por nada do que eles fizeram, mas por conta do que Jesus fez. Então, o Senhor diz estas palavras no versículo 47 e 48. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Finalmente aqui, no finalzinho desse texto, Jesus se volta para a mulher. E então, ele diz 3 coisas para ela. Primeiro, os seus pecados foram perdoados. Ou seja, ele está falando do passado já. E ele diz, a tua fé te salvou, falando do presente. E ele diz por fim, vá em paz, falando para ela sobre o futuro dela. Não imagine que Jesus está dizendo aqui, na verdade, que ela foi perdoada porque ela amou Jesus. Não é isso que o texto está dizendo. Não pense que a base do perdão dela tem a ver com o amor que ela sentiu por Jesus, por ela ter amado a Jesus. Porque se você fizesse isso, você está virando o Evangelho de cabeça para baixo. É completamente ao contrário do que o Evangelho é.
O amor é a resposta do seu coração à mensagem do Evangelho que chegou ao seu coração. Quando essa mulher entendeu que o Cordeiro de Deus veio para tirar os seus pecados, para perdoar os seus pecados, ela não pôde fazer nada a não ser responder com uma grande gratidão, fazendo com que ela fosse lá chorar aos pés de Jesus e derramar o seu bem mais precioso aos pés do seu Salvador. A verdade hoje, mas obviamente é a verdade todos os dias, em todas as épocas, e isso é verdade, não importa quem a pessoa seja, se fosse as piores pessoas do mundo, pense na pior pessoa do mundo, ela poderia ser salva, por isso, porque Deus nos salvou e nós temos os nossos pecados tão ruins como todas as pessoas desse mundo. Nós temos que ter a noção do mal do nosso pecado e que o nosso pecado assim é tão mal quanto de qualquer pessoa, e nós não podemos nos salvar tanto quanto as piores pessoas que você pode pensar não podem se salvar. Nós só somos salvos por conta do que Jesus fez, e que assim, por conta disso, um louvor esteja continuamente em nossa boca por conta disso, para que nós possamos adorar o nosso Salvador. Jesus deu a sua vida, derramou o seu sangue e suportou a agonia da cruz por nós. Simão não entendeu o que estava acontecendo ali. Você pode ver aqui, Simão, ele estava ali completamente desapegado, ele não entendeu realmente a mensagem que estava ali, ele queria compreender apenas intelectualmente. Ele era um homem moral, um homem religioso, mas era isso que sua religião era, apenas moralidade. E moralidade não é o Evangelho. Não havia lugar para pecadores no reino dos fariseus. E cada indivíduo no reino de Deus é um pecador que foi salvo pela graça. Ele não fez nada que ele pudesse, não tem nada que ele pudesse fazer para ser salvo, mas na medida que ele fica sabendo do grande perdão que ele teve, do quanto ele não merecia, da gravidade do seu pecado, então ele ama a Deus e vai fazer o que o seu Senhor deseja. Agora, se você tem um pequeno Salvador, o que acontece com você? Você acha que você precisa de um pequeno Salvador. Se você é um pecador moderado, você vai precisar de um Salvador moderado. E por fim, se você é um grande pecador, o que você precisa? De um grande Salvador. E se você tem noção da profundidade e da maldade do seu pecado, você vai ter a noção de que todos que estiveram nesse mundo vão ser grandes pecadores. Aqueles que têm um pequeno Salvador e não têm noção do seu pecado, amarão pouco a Deus. Mas aqueles que têm um grande Salvador e têm a noção do mal do seu pecado, amarão muito ao Senhor. No final, é isso. É disso que se trata essa história. Não é apenas uma mulher, que no final de contas, se você ver, nós nem sabemos o nome dela. Mas também não é sobre Simão, que por acaso nós sabemos o seu nome. A mensagem desse texto aqui é apenas uma. É o Senhor Jesus. É o Salvador que está ali. E que tipo de Salvador estamos oferecendo hoje em dia para os pecadores? E esse é o Jesus que nós encontramos nessa passagem hoje. E é esse Jesus que nós devemos pregar para o mundo. Ele estava aqui nesse mundo e ele não tinha um local para reclinar a sua cabeça. Ele se humilhou por homens e mulheres terrivelmente pecadoras e depravadas. E, portanto, agora, quando nós vamos seguir a nossa rotina aqui nesse domingo para nos prepararmos para vir no culto à noite, mas não só isso, quando nós nos prepararmos para seguir a nossa própria vida, nós devemos sempre nos preparar para fazer uma declaração pública de ser o povo do Senhor e fazermos de tudo para não perdermos de vista o nosso Senhor e Salvador.
para ter cuidado para nunca perdermos a mensagem do Evangelho em nossos corações e perder de vista a real necessidade que nós temos em nossos corações, que nós não podemos fazer nada e termos noção do tamanho do nosso pecado. E assim, nós sabemos que nós precisamos de um grande Salvador. Se você está desanimado hoje, se você não consegue ver essas coisas, você perdeu Jesus de vista. Você perdeu a noção do seu pecado. E não importa o que você diga, que você vê. Não, eu vejo como se o meu pecado fosse muito grande, eu não consigo olhar para Jesus. Você não tem noção do seu pecado quando você diz isso. Se você tivesse noção do seu pecado e você visse que Jesus fala que Ele perdoou o seu pecado, a única coisa que você pode demonstrar é gratidão a Ele e ir atrás dele. O seu coração, no momento que você perceber isso tudo, vai querer ir atrás dele, assim como essa mulher nessa história foi atrás de Jesus. A verdade é que se você agiu desse outro jeito, você só está demonstrando que você é como Simão. Você acha interessante aquela história toda, mas aquilo não te afeta. Você é ao contrário dessa mulher que, quando escutou do perdão que Jesus estava oferecendo, isso mudou completamente a vida dela. É um completamente novo vislumbre e ela pôde ver então, ver a pureza da beleza e maravilha de Jesus, a ponto dela perder completamente, digamos, a compostura diante de um amor tão maravilhoso e entregar toda a sua emoção e o seu bem mais valioso aos pés de Jesus. Que essa mensagem guie a nossa vida, que nós possamos sair daqui hoje e no nosso dia a dia, no nosso trabalho, e possamos mostrar a todos o quanto Jesus é importante para nós e que nós não somos nada e não tínhamos condições de nos salvar sem ser através do nosso Senhor Jesus e pelo que Ele fez lá na cruz. Vamos orar. Take me upon